Olá, crianças, bom dia, tudo bem? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa, estudo do vocabulário. As páginas estudadas são 50 a 54, faremos os exercícios do 1 ao 6 e a página da tarefa 55 e 56, os exercícios do 7 ao 9, tá bom? Estudo do vocabulário. Vamos aumentar o vocabulário? Leia o poema e observe a relação entre as palavras que o compõem. Criança se exibindo. O antônimo de bonito é feio. O antônimo de vazio é cheio. O sinônimo de metade é meio. O contrário de foi é veio. Para mostrar que sei ler, eu leio. Então, esse poema é de A.J. Cardeais, tá? É um poema adaptado. Então, vamos lá. Ser feliz é o mesmo que ser contente. O sinônimo de rir pode ser sorrir, gargalhar. Contente é o antônimo de triste. Então, crianças, nessa aula de hoje, nós vamos aumentar o nosso vocabulário e vamos revisar os antônimos e os sinônimos. Vamos lá? Após ler o texto, O Misterioso Curupira, você observou que há várias palavras que foram retiradas do texto e explicadas para que você, leitor, consiga compreender a história, que você consiga entender, né, a história. Então, releia as palavras destacadas no que chamamos de vocabulário. Vamos lá realizar a leitura? Então, aqui nós temos a palavra aguçar. O que é aguçar? Estimular a curiosidade. Aldeia, povoação habitada por indígenas. O que é bando? Ajuntamento de pessoas ou de animais. Clareira é um lugar claro no meio do bosque. Encravada, enfiada. Retrovisor é o espelho dos automóveis que fica ao lado ou diante do motorista, que permite a visão do que está em volta ou atrás, tá? Para o melhor entendimento das palavras, foram utilizados então os sinônimos para cada um dos termos. Assim como os sinônimos, os antônimos também podem ajudar o leitor a compreender, a entender o significado das palavras. Esta é uma ótima maneira de enriquecermos nosso vocabulário, aprendendo novas palavras e seus significados. Relembre os conceitos a seguir. Então, o que é o sinônimo, crianças? Sinônimos são palavras que têm sentido semelhante ao de outra palavra, tá? Então, tem o sentido parecido, semelhante. Antônimo é uma palavra que tem sentido contrário ao de outra palavra. É ao contrário, diferente, tá bom? Vocês sabem o antônimo de lento? Eu sei, é rápido, ligeiro, veloz, depressa. Então agora, crianças, para nós retomarmos, relembrarmos, né, dos sinônimos e antônimos, nós vamos fazer os exercícios. O exercício 1, lá na página 52. Ligue as palavras aos sinônimos. Então, ao lado esquerdo, nós temos caminhar, levar, levantar, retornar e visualizar. E ao lado direito, nós temos os sinônimos dessas palavrinhas: erguer, andar, ver, carregar e voltar. Então, você vai fazer a correspondência. Qual é o sinônimo de caminhar? Você vai ligar, levar, aí você liga, tá bom? Preste bastante atenção. No exercício 2, com base nas palavras do exercício anterior, que é o exercício 1, reescreva o parágrafo a seguir, substituindo as palavras destacadas por sinônimos.
Aqui embaixo, criança, nós temos um parágrafo. Então, o que vocês vão fazer? No caderno de classe, tá? Não esquecendo do parágrafo. Aqui nesse parágrafo nós temos somente um parágrafo. Pega aí aquele palitinho que foi entregue para vocês, que auxilia vocês, ajuda, né? Para vocês deixarem um espaço de 2 centímetros para iniciar a frase, tá bom? Então, vocês vão escrever novamente esse parágrafo no caderno de sala, só que vocês vão substituir, vocês vão trocar as palavrinhas que estão em destaque pelo sinônimo delas. Então, vamos lá fazer a leitura? Caminhou alguns passos e parou. Levava em uma das mãos um dos lampiões. Olhou à sua volta, ergueu a luz, tentando visualizar alguma coisa, mas nada podia ser visto. Nada além das grandes árvores em volta da pequena casa, onde estavam os companheiros. Estava já pronto para retornar quando uma voz veio da mata em frente. Então, observe que nós temos as palavrinhas aqui em destaque, né? Caminhou, levava, ergueu, visualizar e retornar, tá, crianças? Então, vocês vão procurar qual dessas palavrinhas do exercício 1 que vocês conseguem encaixar aqui na frase, lembrando que a frase tem que continuar com o mesmo sentido, tá? Não pode trocar o sentido da frase. Preste bastante atenção. Releia o trecho a seguir para responder as questões. Então, observe aqui no trecho, ó, faça a leitura junto com a Pro. Ninguém pregou os olhos durante todo o tempo. Olha lá, pregou os olhos. Para você, qual o significado do trecho destacado? Então, como assim ninguém pregou os olhos durante todo o tempo? O que isso quer dizer? Então, você vai escrever aqui embaixo nessas linhas com suas palavrinhas, tá? No exercício 4, por qual outra expressão o trecho destacado poderia ser substituído? O que eu poderia substituir? Pregou os olhos por A. Ficou atento. B. Sonhou. C. Fechou os olhos. D. Vigiou. Então, pensa, qual é a outra palavrinha que encaixa lá no trecho e que continua com o mesmo sentido, tá bom? 5. Pense na história que você leu. Se pudesse dar outro título ao texto, qual seria? Escrevam. Então, se você pudesse dar outro nome a essa história, qual é o nome, qual é o título que você escolheria? Aí você vai escrever aí nessas linhas abaixo. O exercício 6. Complete o diagrama de letras com o antônimo das palavras destacadas, tá? Então, aqui nós temos o diagrama, tem umas letrinhas aqui para ajudar e todos os diagramas são numerados. Então, no número 1, pedi para o Vitor desligar a TV. Então, qual é o antônimo? Observa que é o antônimo de desligar. Você vai pensar e vai escrever aqui no número 1. Antes do almoço, eu passo na sua casa. Então, o antônimo de antes, o contrário de antes, o que é? Você vai lá no diagrama e vai escrever. Laura chorou ao ver o filme. O antônimo de chorou. 4. Detesto café forte. Então, qual é o antônimo de detesto? 5. A dor de cabeça apareceu de repente. O antônimo de apareceu. Preste bastante atenção. Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e vocês vão retornar para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para as correções. No exercício 1, vocês tinham que ligar as palavras aos seus sinônimos, né? Então, vamos lá? Caminhar é o mesmo que andar. Levar é o mesmo que carregar. Levantar é o mesmo que erguer. Retornar é o mesmo que voltar. E visualizar é o mesmo que ver. Muito bem.
No exercício 2, vocês tinham que reescrever o parágrafo, substituindo as palavras por seus sinônimos. Então, esse exercício vocês tinham que fazer no caderno, tá? Que aqui o livro deixou pouco espaço. Então, eu espero que todos tenham escrito no caderno, usado a letra maiúscula, feito o parágrafo, tá? Então, vamos corrigir? Aqui no texto ficou as palavras que eram para ser substituídas era caminhou, levava, ergueu, visualizar e retornar. Então, a Pro deixou em destaque aqui as palavrinhas que foram substituídas, tá? Então, vamos ler aqui como ficou. Andou alguns passos e parou. Carregava em uma das mãos um dos lampiões. Olhou à sua volta, levantou a luz, tentando ver alguma coisa. Mas nada podia ser visto. Nada além das grandes árvores em volta da pequena casa onde estavam os companheiros. Estava já pronto para voltar, quando uma voz veio da mata em frente. Então, as palavrinhas que foram substituídas foi andou, carregava, levantou, ver e voltar. Na página 53, vocês tinham que reler o trecho e responder as seguintes questões. Então, o trechinho diz: ninguém pregou os olhos durante todo o tempo. Então, para vocês, o que vocês colocaram aí? Qual o significado desse trecho destacado? Pregar o olho é uma expressão comum, né? Que significa que ninguém conseguiu dormir. Então, quando a mamãe diz assim, nossa, filho, a mamãe não pregou o olho essa noite, significa que a mamãe não conseguiu dormir. Então, essa é uma expressão popular. Número 4. Vocês tinham que assinalar a alternativa correta sobre por qual outra expressão o trecho destacado também poderia ser substituído. Então, qual foi a alternativa? Fechou os olhos, né? Então, a letrinha C era a alternativa correta. E na número 5, vocês tinham que pensar na história lida e se pudesse dar outro título, né, ao texto, qual seria? Então, esta era uma resposta pessoal, que cada um colocou a sua opinião. Qual a sua ideia de título para o texto, tá bom? Aqui no exercício 6, vocês tinham que completar o diagrama usando os antônimos das palavras. Então, usando o contrário. Então, número 1, pedi para o Vitor desligar a TV. Então, pedi para o Vitor ligar a TV. Número 2, antes do almoço, eu passo na sua casa. Depois do almoço, eu passo na sua casa. 3. Laura chorou ao ver o filme. Laura sorriu ao ver o filme. Número 4. Detesto café forte. E gosto de café forte. 5. A dor de cabeça apareceu de repente. A dor de cabeça sumiu de repente. Então, ficou aí ligar, depois, sorrir, gosto e sumiu. E chegamos na nossa tarefa. No exercício 7, vocês irão pintar as etiquetas a seguir usando uma mesma cor para identificar cada par de palavrinhas sinônimas, ou seja, palavras que têm o mesmo significado. Então, nós temos aqui várias palavrinhas e aí vocês vão escolher uma cor para pintar cada par de sinônimos. Então, por exemplo, faz de conta que eu escolhi a cor vermelha e vou pintar feliz. Qual é o sinônimo de feliz? O sinônimo de feliz é contente. Então, eu vou pintar também de vermelho a palavrinha contente, tá? Depois vocês vão escolher outra cor e vão pintar o parzinho de sinônimos de outras duas palavras, tá? E assim até terminar todas elas. Depois que vocês fizeram, né,
a identificação de cada par, vocês vão formar frases usando alguns sinônimos, tá? Então, vocês escolham aí 2, 3, 4 sinônimos e vão formar frases, tá certo? Na página 56, vocês vão numerar os quadrinhos e fazer a correspondência das palavras antônimas. Prestem atenção para não se confundir, tá? Aqui já são antônimas, palavras contrárias. Então, nós temos aqui número 1, desce, 2, feio, 3, falta, 4, alto, 5, frio, 6, perto, 7, sai, 8, triste. E aqui ao lado temos os antônimos: longe, quente, bonito, contente, sobra, entra, sobe e baixo. Tá vendo que os quadradinhos estão em branco? Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar o número correspondente ao antônimo da palavrinha que está aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, retomando, vocês irão fazer a tarefa com bastante capricho, bastante atenção. Atenção ao anunciado, tá? Alguns pedem antônimos e outros pedem sinônimos. Cuidado para não se confundir. Aí sim, terminou tudo, tira a foto da tarefa e envia para a Pro no Google Forms. Então, bons estudos, beijinhos e até a próxima aula.